Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema A Vida Virtuosa, Bertrand Russell. Neste vídeo, vamos explorar o ensaio A Vida Virtuosa de Bertrand Russell, presente em seu livro No que Acredito. Russell, um dos maiores filósofos do século XX, reflete sobre o que significa viver de forma virtuosa em um mundo moderno, abordando temas como a busca pelo conhecimento, a liberdade individual e a importância de cultivar um espírito de crítica e tolerância. Vamos analisar como ele desafia visões tradicionais da moralidade e propõe uma ética baseada na razão e no bem-estar humano. A vida virtuosa. Ao longo da história e entre diferentes culturas, surgiram diversas concepções sobre o que constitui uma vida virtuosa. Em muitos casos, essas diferenças podiam ser discutidas e argumentadas, especialmente quando as discordâncias eram sobre os meios para alcançar determinado fim. Por exemplo, enquanto alguns defendem a prisão como forma eficaz de impedir o crime, outros acreditam que a educação seria uma solução melhor. Divergências dessa natureza podem ser resolvidas por meio de evidências suficientes. No entanto, certas divergências não podem ser solucionadas dessa forma. Tolstói, por exemplo, condenava qualquer forma de guerra, enquanto outros acreditavam que a vida de um soldado lutando por justiça era extremamente nobre. Nesse caso, há uma divergência real quanto aos fins desejados. Aqueles que reverenciam o soldado muitas vezes veem a punição dos pecadores como algo bom em si mesmo, enquanto Tolstói não compartilhava dessa visão. Para questões como essa, nenhum argumento pode ser considerado definitivo. Não posso, portanto, provar que minha concepção de vida virtuosa é correta. Apenas posso apresentá-la e esperar que outros concordem comigo. Eis minha visão. A vida virtuosa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Tanto o conhecimento quanto o amor são indefinidamente expansíveis. Por isso, por melhor que uma vida possa ser, sempre podemos imaginar uma vida ainda melhor. Nem o amor sem conhecimento, nem o conhecimento sem amor podem produzir uma vida virtuosa. Na Idade Média, por exemplo, quando a peste assolava uma região, os sacerdotes incentivavam as pessoas a se reunirem nas igrejas e orarem pela salvação. Como resultado, a infecção se espalhava rapidamente entre as multidões de fiéis. Este é um exemplo de amor sem conhecimento. Por outro lado, a última guerra mundial nos deu um exemplo de conhecimento sem amor, com consequências igualmente desastrosas, levando à morte em massa. Embora tanto o amor quanto o conhecimento sejam necessários, o amor é, de certo modo, mais fundamental. Isso porque o amor pode levar indivíduos inteligentes a buscar o conhecimento para descobrir como beneficiar aqueles que amam. Porém, se as pessoas não forem inteligentes, poderão se contentar em acreditar no que lhes disseram, e mesmo com a melhor das intenções, acabarão fazendo o mal. A medicina talvez seja o melhor exemplo disso. Para um paciente, um médico qualificado é mais útil que o mais devotado amigo, e o progresso no conhecimento médico contribui mais para a saúde da sociedade do que a filantropia mal informada. Contudo, mesmo aqui, uma certa bondade é essencial, pois, se apenas os ricos se beneficiarem das descobertas científicas, o progresso será limitado. O amor é um termo abrangente e o utilizo deliberadamente para incluir uma variedade de sentimentos. Refiro-me ao amor como emoção, já que o amor por princípio não me parece legítimo. O amor pode oscilar entre dois extremos. De um lado, o puro deleite na contemplação, de outro, a pura benevolência. No que se refere a objetos inanimados, experimentamos apenas o deleite, pois não podemos ser benevolentes em relação a uma paisagem ou uma sonata. Esse tipo de prazer é presumivelmente a fonte da arte. Geralmente, é mais forte nas crianças do que nos adultos, que tendem a ver o mundo sob uma ótica utilitária. No entanto, esse deleite também desempenha um papel importante em nossos sentimentos em relação às pessoas, algumas das quais possuem encanto e outras nem tanto, quando vistas como objetos de contemplação estética.
Há casos em que o amor se manifesta de forma desprovida de prazer estético, como nos homens que sacrificaram suas vidas para cuidar de leprosos. Nesses exemplos, o amor não contém nenhum componente de deleite visual ou estético. O afeto dos pais, geralmente, vem acompanhado do encanto pela aparência dos filhos, mas permanece forte mesmo quando esse elemento está ausente. É estranho chamar de benevolência o cuidado de uma mãe por seu filho doente, pois essa palavra costuma ser usada para descrever uma emoção passageira, que muitas vezes é superficial. Contudo, falta um termo melhor para descrever o desejo pelo bem-estar de outra pessoa. O desejo altruísta dos pais pelo bem-estar dos filhos pode atingir altos graus de intensidade. Em outros contextos, essa emoção é menos intensa e parece plausível pensar que todo altruísmo é uma forma de transbordamento ou sublimação do amor paternal. Embora eu chame essa emoção de benevolência, refiro-me aqui a uma emoção, não a um princípio. E, importante ressaltar, não incluo nela qualquer sentimento de superioridade que por vezes é associado ao termo. A palavra simpatia também expressa parte do que quero dizer, mas deixa de fora o aspecto ativo que desejo incluir. O amor, em sua totalidade, é uma combinação inseparável de dois elementos: deleite e bem-querer. O prazer dos pais ao contemplar um filho belo e bem-sucedido é uma expressão dessa combinação, assim como o amor sexual em sua forma mais elevada. No amor sexual, a benevolência só estará presente quando houver uma posse segura, pois, do contrário, o ciúme destruirá essa benevolência, ainda que possa aumentar o prazer na contemplação. Deleite sem bem-querer pode ser cruel, enquanto o bem-querer sem deleite tende a se tornar frio e muitas vezes arrogante. Aqueles que desejam ser amados esperam que o amor recebido contenha ambos os elementos, exceto em situações de extrema fragilidade, como na infância ou em casos de grave enfermidade. Nesses casos, a benevolência pode ser suficiente. No entanto, em contextos de grande vitalidade, mais do que benevolência, busca-se admiração, um sentimento comum a potentados e celebridades. Só desejamos o bem dos outros na medida em que nos sentimos vulneráveis ou sob ameaça de que eles possam nos prejudicar. Essa parece ser a lógica biológica da situação, mas não se aplica totalmente à vida humana. Desejamos afeto para escapar da solidão e, como costumamos dizer, para nos sentirmos compreendidos. Não é apenas uma questão de benevolência, mas também de simpatia. A pessoa cujo afeto nos satisfaz não deve apenas querer nosso bem, mas também compreender em que consiste nossa felicidade. Isso, por sua vez, nos remete ao outro componente de uma vida virtuosa, o conhecimento. Em um mundo perfeito, cada ser sensível seria objeto de amor pleno, que combinaria prazer, benevolência e compreensão de forma indissolúvel. Contudo, isso não significa que no mundo real devemos nos esforçar para nutrir esses sentimentos por todos os seres sensíveis que encontramos. Há muitos que nos causam repulsa, e forçar-nos a ver beleza neles resultaria no embotamento de nossa sensibilidade para o que naturalmente julgamos belo. Além disso, devemos considerar que há seres, como pulgas, percevejos e piolhos, que tornam difícil qualquer deleite. Alguns santos chegaram a chamar essas criaturas de pérolas de Deus, mas na verdade o que lhes agradava era a oportunidade de exibir sua santidade. A benevolência é um sentimento mais fácil de ser amplamente estendido, mas também tem seus limites. Por exemplo, se um homem deseja casar-se com uma mulher, não diríamos que o melhor para ele seria desistir de seu intento ao descobrir que um rival tem o mesmo desejo. Em vez disso, encaramos a situação como uma competição justa. Contudo, seus sentimentos em relação ao rival dificilmente seriam inteiramente benevolentes. Para descrever uma vida plena na Terra, é necessário aceitar um princípio básico de vitalidade e instinto animal. Sem esse princípio, a existência se torna desinteressante. A civilização deveria ser algo que se soma a esse instinto, e não algo que o substitui. Por esse motivo, o santo ascético e o sábio desinteressado não são seres humanos completos. Um pequeno número dessas figuras pode enriquecer uma comunidade,
mas um mundo habitado apenas por elas seria extremamente tedioso. Essas considerações nos levam a valorizar o prazer como ingrediente essencial do amor ideal. No mundo atual, o prazer é inevitavelmente seletivo e nos impede de sentir o mesmo amor por toda a humanidade. Quando surgem conflitos entre o prazer e a benevolência, eles devem ser resolvidos por meio de compromissos, e não pela renúncia completa de um dos dois elementos. O instinto tem seus direitos, e se violarmos esses direitos em demasia, sua vingança se manifestará de formas sutis. Portanto, ao almejar uma vida virtuosa, devemos reconhecer os limites da natureza humana. Novamente, isso nos remete à importância do conhecimento. Quando falo de conhecimento como ingrediente de uma vida plena, refiro-me ao conhecimento científico e ao conhecimento de fatos particulares, não ao conhecimento ético. Estritamente falando, não acredito que exista algo como conhecimento ético. Se desejamos alcançar um determinado objetivo, o conhecimento pode nos indicar os meios para tanto, mas isso é um problema que cabe à ciência resolver. Todas as normas morais devem ser testadas com base em sua capacidade de concretizar os objetivos que desejamos, e não aqueles que deveríamos desejar. A ideia de que deveríamos desejar algo é muitas vezes imposta por autoridades, pais, professores, policiais e juízes que querem que sigamos seus próprios desejos. Se alguém nos diz, você deveria fazer isso ou aquilo, a força desse argumento está em nosso desejo de obter sua aprovação, além das recompensas e punições associadas. Como as noções éticas só têm importância quando influenciam nosso comportamento, elas funcionam através do desejo de aprovação e do medo da desaprovação. Por serem forças sociais poderosas, devemos buscar conquistar a aprovação social se quisermos realizar qualquer propósito coletivo. Quando afirmo que a moralidade de conduta deve ser julgada por suas consequências, quero dizer que devemos aprovar o comportamento que promove os objetivos sociais desejados e desaprovar o que os impede. No presente, isso ainda não acontece. As normas tradicionais muitas vezes conferem aprovação ou desaprovação de forma indiferente às consequências. Mas esse é um tópico que abordarei na próxima sessão, e a natureza dos desejos humanos. A inutilidade da ética teórica torna-se evidente em casos simples. Suponha, por exemplo, que nosso filho esteja doente. O amor nos faz querer curá-lo, e a ciência nos mostra como fazer isso. Não há necessidade de uma teoria ética como etapa intermediária para nos dizer que o melhor seria que nosso filho se curasse. A ação decorre diretamente do desejo de alcançar um fim específico, aliado ao conhecimento dos meios necessários para tanto. Esse princípio se aplica a todos os atos, sejam eles considerados bons ou maus. Os fins podem diferir, e o conhecimento pode ser mais adequado em alguns casos do que em outros. No entanto, não existe maneira concebível de levar as pessoas a fazer algo que elas não desejam fazer. É possível modificar os desejos das pessoas por meio de um sistema de recompensas e punições, nas quais a aprovação e desaprovação social desempenham um papel poderoso. Este é o dilema enfrentado pelo moralista legislador. Como organizar esse sistema de recompensas e punições para garantir que o máximo do que é desejado pela autoridade legislativa seja alcançado? Se afirmo que essa autoridade tem desejos ruins, estou simplesmente dizendo que os desejos dela contrastam com os do grupo social ao qual pertenço. Fora dos desejos humanos, não há um padrão moral absoluto. Assim, o que distingue a ética da ciência não é um tipo especial de conhecimento, mas sim o desejo. O conhecimento necessário para a ética é o mesmo conhecimento usado em qualquer outro campo. A peculiaridade está nos fins desejados, e a conduta correta é aquela que leva a esses fins. Para que a definição de conduta correta tenha grande atratividade, os fins devem corresponder aos desejos da maioria da humanidade. Se eu definisse conduta correta como aquela que aumenta minha renda pessoal, é provável que os leitores discordassem. A eficácia de qualquer argumento ético está em seu componente científico, ou seja, na prova de que um tipo de conduta é o meio mais eficiente para alcançar um fim amplamente desejado.
No entanto, é importante distinguir entre argumento ético e educação ética. A educação ética consiste em reforçar certos desejos e enfraquecer outros. Trata-se de um processo diferente que será discutido separadamente em outro momento. Por ora, podemos explicar com mais precisão o que significa a definição de vida virtuosa apresentada anteriormente. Quando afirmei que a vida virtuosa consiste em amor guiado pelo conhecimento, o desejo que me inspirou foi viver essa vida o máximo possível e ver outras pessoas fazendo o mesmo. O conteúdo lógico dessa afirmação é que, em uma comunidade onde as pessoas vivem dessa maneira, mais desejos seriam satisfeitos do que em uma comunidade com menos amor ou menos conhecimento. Não estou dizendo que essa vida seja virtuosa, no sentido tradicional, ou que seu oposto seja pecaminoso, pois essas concepções não parecem ter justificativa científica. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.